Olá, alunos do Papa Paulo VI aí do Segundão. Vamos falar aqui, olha, sobre física da música. A habilidade é caracterizar as ondas mecânicas por meio dos conceitos de amplitude, comprimento de onda, frequência, velocidade, propagação e ressonância, a partir de exemplos de músicas e de sons cotidianos. Reconhecer as escalas musicais e princípios físicos de funcionamento de alguns instrumentos. Vamos falar aqui sobre frequência e período. Vocês sabem o que é? Qual é a diferença de frequência e período? Então, galera, qual é essa diferença? A frequência é representada pela letra F. O período é representado pela letra T maiúscula. Já temos uma diferença aí. Só que a frequência é a unidade de oscilação ou batimentos pelo intervalo de tempo. Sabe aquele percurso, aquela onda? Sobe, desce, forma aquela onda. Então, esse número de voltas, de batimentos, dividido por esse intervalo de tempo, por segundos, seria a frequência, representado pela unidade de medidas Hertz. Já o período, ele é um intervalo de tempo para ocorrer uma oscilação. Então, uma oscilação, o período é 1 dividido pela frequência e é representado em segundos. Então, fixando qual é a diferença, em vermelho, olha, fica bem claro para vocês, a frequência é 1 dividido pelo período, está em Hertz. Agora, o período é 1 dividido pela frequência, está em segundos, um inverso do outro. Dando continuação, eu vou falar de altura, timbre, intensidade sonora e duração. Quando a mãe fala assim, ô fulano, abaixa esse som aí, tá muito alto. Falou errado. Fala para ela assim, mãe, não é o som que está alto, a intensidade do som está alta, é o volume, mãe. Não é ele que está alto, não. Alto e baixo quer dizer, essa altura aí, é uma característica do som que está relacionada com a frequência e que permite distinguir os sons agudos, alta frequência, dos sons graves, baixa frequência. Então, alto e baixo, e essa altura do som aí, é a frequência, tá? Quando falam isso aí, tá falando um pouquinho errado. Tudo bem, onde popularmente falam assim, né? Você entende o que quer dizer. Mas na física, a altura é a característica do som. É a quantidade de frequência. Maior, mais alto, mais agudo. Baixa frequência, som grave. Ah, e intensidade? Pronto, a intensidade está relacionada ao volume. Intensidade sonora diz respeito à amplitude da onda sonora. Está relacionada com a variação de pressão, sabe? Aí você percebe que dá uma pressão, uma diferença, né? Aquela vibração. Você sente aquela vibração. Então, é a pressão que esse som está se propagando aí. Essa intensidade, a altura. Essa altura aí quer dizer a amplitude do som e não a altura referente à frequência. É a medida, o comprimento dessa amplitude. E o timbre? O timbre se relaciona diretamente com a composição dos harmônicos da onda sonora. É a propriedade que nos permite diferenciar as fontes sonoras. Como assim? Tá lá, toca aí, DJ, a nota Lá, 440 Hz. Tocou na flauta? De uma maneira. Tocou no violino? De outra maneira. É a mesma frequência? É a mesma frequência. 440 Hz, se estiverem afinados, certo? Legal. Mas, poxa, mas o som é diferente. Por que o som é diferente? Por causa do timbre. O timbre que relaciona diretamente com essa composição de harmônicos da onda sonora. Então, o ouvido humano é capaz de perceber frequência de 20 Hz a 20.000 Hz, certo? Então, voltando ao que eu estava falando para você da altura.
grave, médio e agudo. Som grave, a frequência é menor. Som agudo, a frequência é maior. Ok, professora. Então, quando você estava falando lá do timbre, da escala musical, eu tenho dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Começa o dó de novo, porque ele começa pelo dó e dá continuidade, porque há altos e baixos. A diatômica, a atômica, músicos explicam muito melhor isso, tá bom? Então, aqui está mostrando que o Lá está 240 Hz. O Dó, por exemplo, comparando com o primeiro Dó, é 134 Hz. Então, diatômico. Mas eu percebo que eu tenho aqui ó, o Dó, que é aquele, deixa eu aproximadamente arredondado, eu tenho o Dó, que é a tabelinha mais usual, certo? O Dó é 661,63 Hz. Aí tem o Ré, que é 263,66 Hz. O Mi, o Fá, o Sol, o Lá, 440 Hz. Antigamente eles usavam muito um diapasão para afinar os instrumentos musicais. Então, o diapasão é uma onda simples, vocês vão perceber aí na sequência, com 440 Hz. Aí colocavam algo nesse diapasão e mudavam esse timbre, né, dele. Mudando o quê? Um pouco a frequência. Então, você consegue reduzir um pouco essa propagação dessa onda, mudando a frequência da onda. Quando tocam violão, quando você já observou uma pessoa tocando violão, eles mudam a posição dos dedos, né? Encurtando a onda. E vai ter na atividade uma pergunta e eu quero que vocês pesquisem sobre isso. Não vou dar a resposta, ok? Rapidez de propagação das ondas mecânicas. Então, você percebe que ela se propaga com uma certa rapidez. Aí eu tenho aqui esse exemplo, né? Da onda simples. Eu tenho a de amplitude, a medida aqui, né? Esse eixo principal até a crista é a amplitude dela. Aí eu tenho o comprimento da onda, que é o lambda, que é de uma crista a outra, ou seja, de um ponto de repouso a outro ponto de repouso aqui, certo? Quando ela começa novamente a fazer o mesmo percurso, já é outro comprimento, já começa a medir novamente. Então, daqui até aqui é um comprimento de onda ou de um vale a outro vale. E a frequência é a quantidade de pulsos, né? Essa variação aqui, olha. Então, essa seria a frequência. Eu tenho 2 Hz aqui. A velocidade, como vocês aprenderam, ela é o quê? É a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Ponto, essa razão aí. Distância d dividido por t, tempo. Mas a velocidade da onda é a mesma coisa praticamente. Da corda, né? Comprimento da corda, o lambda, comprimento aí desse período aí, o lambda, dividido pelo tempo, pelo período, que é em segundos. Então, comprimento em metros. Metros, comprimento em metros. Não esqueça, se estiver em centímetro, você tem que modificar isso, certo? Então, se tiver em decímetro, tem que transformar em metros. Estudem aí que vocês já viram isso. É só retomar aí esses conhecimentos. Então, metros dividido por segundo e período sempre segundos. E se estiver em hora, você tem que fazer essa modificação aí também, tá? Respeitem a unidade de medida. Ou seja, a velocidade é igual a lambda, comprimento da onda, né, em metros, multiplicado pela frequência. Apareceu agora a frequência, porque ela é o oposto do período. Então, se o período estava aqui dividindo, a frequência passa multiplicando. Então, é o comprimento multiplicado pela frequência. Eu falei para vocês que a vovó lambeu a ferida. V de vovó, lambda, lambeu, F de ferida. Professora, e a velocidade em uma corda, em cordas? É o comprimento da corda, lambda, dividido pelo período. Sim, só que essa velocidade
eu tenho uma corda, ela tem uma massa, ela tem um material distinto, certo? Então eu tenho que me preocupar com isso, a tensão que é formada. Cada material tem uma tensão diferente e uma densidade diferente. Então, para calcular lá a corda do violão, qual é a velocidade que aquela onda está se propagando na corda do violão, é a raiz quadrada de T maiúsculo, tá vendo esse T aqui? Nós encontramos o T de várias maneiras. Cuidado! Quando eu estiver falando de tensão, tração, é o T maiúsculo, que é o mesmo do T que pode ser usado para temperatura, que é o mesmo que pode ser usado para tempo, certo? Para período. Então, é a raiz quadrada da tração, da tensão, dividida por μ. Letra grega μ. Ou seja, T tensão na corda. Em newtons, é uma força, newton, dividido pela densidade linear. Cada material tem a sua densidade linear dessa massa, certo? Quilogramas por m de massa. Então, vamos lá. Notas musicais e suas frequências. Eu não estava falando do violão para vocês? Observem isso, que lindo. O rapaz colocou um celular, né, para filmar dentro do violão. E aí ele está tocando. Ao tocar, você observa que a corda mais grossa, né, ela tem densidade diferentes, ela se propaga de maneira diferente, tá vendo? Quanto maior a densidade, muda-se essa velocidade que ela se propaga. Ou seja, vamos falar bem chulo, ela é mais grossa, então ela tem um comprimento de onda maior, tá vendo? A amplitude dela também é maior. E a velocidade, a frequência dela também é diferenciada. Agora eu tenho lá a primeira corda, quase não dá nem para observar essa vibração. Ela é tão pequenininha que é a amplitude dela. Tá vendo? E a velocidade dela também é diferenciada e o comprimento da onda também é diferenciado. Olha aí, olha, que lindo. Os harmônicos. Viu? Uma graça, né, gente? Então, o que acontece aqui? Eu tenho a corda do violão, ok? Então, a corda do violão, elas são diferentes. Quem já teve a oportunidade de observar o violão percebe que são materiais distintos, né? Densidades diferentes. E aí, quando você faz essa tensão dela, ela demonstra harmônicos diferentes, diferenciados. Então, eu tenho aqui, olha, N igual a 1, é a quantidade de nós, tá? Nó, como se aqui fosse um nó, certo? Então, o primeiro harmônico, eu tenho o comprimento L, comprimento em inglês, né? Começa com L. L, comprimento dessa onda, que é igual o comprimento da onda multiplicado por 2. Esse comprimento desse nó multiplicado por 2. Então, 2 vezes L é o comprimento da onda. Lembra que a onda é entre duas cristas? Aqui eu só estou vendo uma. Então, é só uma parte dela. Agora, aqui embaixo, eu estou vendo o período dela todo aqui, olha, tá vendo? Iniciou, desceu. Então, é o segundo harmônico, que é 2 nós. Eu tenho o primeiro nó, segundo nó. Nesse caso, segundo harmônico, o comprimento dessa onda é igual esse comprimento aqui dela. Ok? Agora, o comprimento da onda aqui nesse caso, ele é o terceiro harmônico. Eu tenho 3 nós. Então, lembra do primeiro aqui, que é 2 vezes L? Comprimento da onda é igual a 2 vezes L? Aqui eu vou colocar 2 vezes L, só que eu tenho 3 nós, eu divido por 3. Agora, esse N aqui, para vocês entenderem, se for 4, eu vou dividir por 4. Se for 5, eu divido por 5. Então, enésimo harmônico, está demonstrando aqui que é 4, tá? Nós. Então, eu ia colocar o 4 aqui. Mas pode ser 5 e assim segue. Então, essa é a fórmula que vocês têm que usar. Fundamental aí, nessa frequência fundamental.
A série harmônica é uma série de sons que possuem frequências múltiplas de uma frequência fundamental. Então, frequência fundamental é FO. Ou seja, FO, que é a primeira frequência fundamental, temos a segunda, temos a terceira, a quarta, a quinta. Para calcular essa frequência, eu vou fazer o quê? N, quantidade de nós, né? Ou de harmônicos, né? Posição de harmônicos, dividido por 2 vezes esse comprimento, né? Desse harmônico, multiplicado pela velocidade da corda. Então, a velocidade da corda é o quê? É a raiz quadrada da tensão, tração, dividido pela densidade, em que N é o número de harmônicos, certo? V é a velocidade de propagação, que eu falei para vocês, que é a raiz quadrada, né? Do T dividido pelo μ, tensão dividido por densidade. F é a frequência e L é o comprimento de onda. Ressonância. Ah, professora, o que seria a ressonância? Já ouviram falar de abalos sísmicos? Sim, a Terra se movimenta, é um abalo sísmico, por causa de uma frequência, de uma oscilação, né? Então, acontece de haver um terremoto, na realidade, é um abalo sísmicos. Então, aqui está mostrando a amplitude dessa onda, tá? A curva em amortecimento, sem amortecimento e com amortecimento, ideal e o real. Tá mostrando. Então, engenheiros aí, PV de engenharia, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a ressonância, quem quer ser engenheiro, arquiteto, prestem atenção. É física, tá? Temos que ter cuidado com a ressonância, porque é uma oscilação forçada por um agente externo, força externa. É o aumento da frequência natural do corpo. A ressonância pode ter sido uma das causas de desabamento de muitos edifícios na cidade do México, em outros lugares também, mas eu estou falando do caso de setembro de 1985, quando foi atingido por um terremoto. Ah, professora, então isso pode acontecer aqui também. Se o engenheiro, arquiteto e tal, não fez um projeto legal, tem que tomar cuidado com o vento, tem que tomar cuidado com esses abalos, porque pode desmoronar tanto um prédio como uma ponte. Lá na Perimetral, perto daquela estátua da família, tem uma ponte parecida uma parábola. Se você já tiver a oportunidade de passar por ela, perto da igreja matriz ali, da COPE ali, você percebe que ela vibra. Você percebe que ela não está estável. Por quê? Ali tem a vibração que acontece por causa do vento e o impacto da sua pisada. Agora, se passar soldados por ali e eles inventarem de marchar em cima da ponte, essa ressonância aí que vai ser formada pode desmoronar tudo. Por isso que soldados, pelotão, né, de soldados, quando passam por cima de uma ponte, um viaduto, algo do gênero, eles não podem marchar, porque essa ressonância, essa vibração, essa oscilação forçada por um agente externo causa o desmoronamento. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Se não, vamos pesquisar um pouquinho mais do assunto, que é super interessante, tá bom? Agora eu vou falar para vocês a diferença das ondas sonoras. Eu já falei de ondas sonoras para você? Falei de altura, intensidade, de timbre. Falei. Aqui eu estou demonstrando para você. O diapasão que eu falei para vocês é o primeiro exemplo aí. Uma onda simples. A flauta tem um timbre diferente. Pode ser a mesma nota musical, com a mesma frequência, só que com timbre diferente. Violino e o harmônico também. O que seria o harmônico? Essa repetição. Então, você pode observar que elas
fazem um movimento e depois voltam a fazer novamente esse movimento, esse harmônico, né? É isso que diferencia de um som para um ruído. Um ruído não há essa harmonia, entendeu? Não há, olha aqui, olha o ruído. Um rock and roll, por exemplo. Ah, professor, é uma música. Mas às vezes não há uma harmonia. É desagradável, é um som desagradável. Por quê? Ele não tem essa harmonia, viu? Não há uma repetição. E nesse outro caso aqui, um som simples aqui musical, essa onda sonora aqui, há sempre uma repetição. Eu vou falar das ondas do rádio, só para relembrar um conceito que eu falei da amplitude e da frequência. A onda do rádio, professor, é uma onda mecânica, longitudinal, igual ao som? Não é. É uma onda eletromagnética. Mas o que acontece aqui? Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu peguei na internet, né? Aqui está mostrando o signal, a onda simples. Está mostrando a AM. A AM é modulador de amplitude. Você pode observar que ela está com amplitude menor, depois aumenta essa amplitude. Aí volta essa repetição. Menor, aumenta a amplitude. Então, a AM quer dizer que ela se propaga com um modulador de amplitude, por isso que chama AM. Agora, o FM, ela é o oposto. Ela modula a frequência. A frequência FM é a frequência modular. Então, você observa que ela tem uma maior frequência, depois diminui essa frequência, aumenta a frequência, diminui. E assim ela vai se propagando. Então, tem o emissor, emite essa frequência, e tem o receptor. No rádio de vocês há uma anteninha, alguns grandes, outros menores, que recebem essa frequência. Por isso que vocês conseguem escutar o som, mas é uma onda eletromagnética, tá? Essa frequência é igual à Rádio Globo, é 1100, ela é AM. A frequência dela é modular. Sim, a frequência 1100 MHz. Olha só, é mega, tá, gente? Tá falando até agora de hertz. Agora ela é megahertz. Então, é 1100. A Rádio Rock 89.1 MHz, ela é a frequência modular. Então, você percebe a diferença aqui, tá? O tamanho da frequência dela que ela se propaga. Certo, gente? Então, não é uma onda mecânica, tá? Só para vocês observarem o que é amplitude e o que é a frequência. Vou pedir para vocês realizar a atividade que está no formulário. Qualquer dúvida, me procurem. Esse material também ficará disponível para consulta, tá? Obrigada pela atenção, desculpa qualquer falha. Um grande abraço da professora Carla. Não deixe nunca de estudar. Tchau, tchau.